Primeiro vou mandar um abraço pro Fabinho também. O Fabinho, ele virou um integrante. Né? O Fabinho era o responsável pela produção, né? Por pensar ali as ações do documentário, junto com o Lincoln, que fazia a parte da câmera, né? E assim, eles conseguiram uma coisa raríssima no futebol, que é estar no ambiente sem ser percebido. Acesso total, né? Acesso total, eles estavam em todos os ambientes, mas sem ser percebido, então eles não incomodavam, eles estavam ali e eles deixavam a câmera muitas vezes e saíam, e a gente mesmo esquecia das câmeras. Tinha câmera lá no vestiário para todo lado, a gente não lembrava delas. Então deixar um abraço e eu acho que esse é um dos pontos muito interessantes para a gente falar de profissionalismo. Esse acesso eu acho muito interessante da gente construir alguma coisa nesse sentido como um todo. Agora sim, para voltar um pouquinho, né, no que você falou do trabalho do Pesolano e tudo. O Pesolano realmente é um treinador muito interessante. Um treinador jovem, que sabe muito bem o que ele pensa do jogo. E logo quando eu chego, né, eu estava na base, né, e aí me convidam para poder, numa conversa, o Pedro Martins me pede para ficar perto do Pesolano. E aí eu começo a conversar com ele. Aí você saiu de toca 1 para toca 2. De toca 1 para toca 2. E aí eu começo a ficar perto dele e eu mesmo começo a achar ele meio maluco, porque ele falou assim, cara, nós vamos jogar assim, nós vamos botar a bola no chão, vamos jogar no campo do adversário, e eu na minha cabeça assim falo assim, cara, será que eu mostro para ele uns 10 jogos do Campeonato Mineiro? Para ele ver os gramados que ele vai jogar, para ele ver como é que vai ser essa ideia que ele está tendo. E ali eu acho que ele até fica um pouco desconfiado, fala assim, pô, esse cara não acredita no que eu estou falando. Você chegou a falar Você mostrou o jogo? Não mostrei, mas eu cheguei a falar com ele. Falei, cara, o gramado é muito ruim, aqui não sei o quê, aqui não dá para jogar e tudo. E a gente acabou conseguindo jogar em muitos dos gramados ruins. Inclusive, quando eu me despeço dele no final do ano, ele vira para mim e fala assim, ô Luiz, você sabe por que eu fiquei seu amigo? Porque você era o único que me falava o que eu não queria ouvir. Então você me falava o que eu não queria ouvir, eu saía revoltado com você. Mas eu chegava em casa e falava assim, esse cara quer me ajudar. Você fez o cara pensar, né? Você tirou o cara daquela tranquilidade momentânea dele. Ele ia pra casa deitar e dormir, e você fez o cara perder meia hora de sono ali, né? Exatamente. E assim, e a minha relação com ele começa a crescer e a gente começa a ter uma relação muito estreita de pegar e falar, cara, vamos almoçar, saía, ficava um tempo almoçando e tudo. Inclusive na hora que eu me despeço, ele senta comigo e fala, cara, beleza, já nos despedimos, agora me fala assim, o que você acha que eu tenho que melhorar? Então ele é um cara que tem essa visão, inclusive em um momento eu chego para ele e falo assim, cara, a sua comissão fica muito entre vocês, talvez por conta do idioma, porque uma coisa é o cara se esforçar para falar um pouco português e esforçar para entender um português dentro de um tema que está sendo tratado, um treino, uma viagem. Outra coisa é ele estar no meio de uma mesa de almoço com todo mundo falando as coisas aleatórias e ele conseguir interagir. Isso já é um pouco mais difícil nessa questão do idioma. Então, um pouco por conta disso, mas eles eram muito fechados entre eles. Eu falava, cara, senta um dia numa mesa, senta um dia na outra e tudo. Aí ele falou assim, sabe por que eu não faço isso? Porque todo mundo quer falar comigo do futebol. Então eu não consigo fazer isso. Eu não converso de futebol com as pessoas. Eu não quero que as pessoas falem de futebol comigo. Então, a gente foi criando essa relação e o trabalho dele é um trabalho seguinte, ele é muito, muito justo e sincero com os atletas. E isso tem um efeito grande no grupo. Ele respeita cada um. Então, ele trabalha todos, que tem muito treinador, alguns treinadores que não trabalham da mesma forma os atletas que não estão sendo úteis, ele trabalha todo mundo. E ele respeita todo mundo. Então, isso é muito bem recebido, acho que por todos, né? Não preciso falar nem de futebol, mas no grupo de atletas, que é uma coisa diferente, porque você imagina, é uma convivência muito intensa, durante um ano inteiro, você viajando o tempo todo, e muitas vezes você está mais perto daquelas pessoas que da sua família. Quase sempre. Entendeu? Então, é muito intensa a convivência. E ele teve essa capacidade com várias ressalvas que eu fazia para ele, tem uma que é pública, que todo mundo, né, viu, que é essa postura com relação às expulsões, às reclamações. Tivemos um episódio, inclusive, que ele estava reclamando da arbitragem muito e tudo, e ele falou assim, não, eu vou falar que isso é racismo, só que a gente falou, cara, não usa essa palavra no Brasil, você não está entendendo, a cultura aqui, você não vai ser respeitado, você não tem nem lugar de fala sobre esse tema.
Você pode tentar falar de xenofobia, uma outra discussão. Você tem os olhinhos azuis, cara. Você vai falar de racismo. Não venha. Assim, não sei o que, nervoso. Assim, a gente caminhando, toda vez eu ia com ele até a coletiva, e a gente caminhando, o Bruno Faleiro, abração pro Bruno se estiver vendo a gente. Grande Bruno. Bruno. Tá lá em Uberlândia, excelente figura. Ele é mais, Bruno trabalhador. Eu e ele falando com ele, falando, não, cara, você não tá entendendo. Deve estar super tranquilo uma hora dessa. Deve, super tranquilo. E Bruno é extremamente cruzeirense, né, cara? Ele é muito bacana. Muito dedicado, assim, que ele faz, cara, pô, conhece muito bem assim, essa forma de lidar, né? De como comunicar para a imprensa. Cara, é muito bom ter ele perto. E ele ali, nessa tabelinha ali, na hora de meio que tentar preparar o leão para enfrentar o microfone, a gente fez muito essa tabelinha. E aí, falando com ele, falou, cara, calma. Se você falar isso, você vai trazer para você um problema que nem é seu. Calma. Se você quer reclamar do árbitro e tudo, cara, vamos criar um discurso para você falar tudo que você pensa sem citar algo que não é justo. Porque não é racismo, de forma alguma. Pode acontecer de tudo, mas racismo com você é impossível. E aí essa coisa cultural dele entender... E ele compreendeu? Compreendeu, porque ele é um cara inteligente. Só que é um cara que estava muito nervoso. Entendeu? E aí tem aquele episódio lá, né, em Alagoas, né, que ele promete para todo mundo que não vai acontecer mais. Aí no jogo seguinte ele é isso. Inclusive, eu conversei muito com ele aqui depois de um jogo. Teve um jogo que foi mais tenso, que eu já estava fora. O jogo do América. Teve desavenças lá no vestiário do Cruzeiro e tudo, lá na Arena do Jacaré. Na semifinal. 23 agora, já é 23. Isso, eu na já estava semifinal fora. do Campeonato Mineiro. Aí ele me chama, a gente fica ali. O jogo acho que foi no sábado. Sábado à noite. E ele me chamou no domingo de manhã, a gente ficou 1h30 no domingo e eu fazendo o mesmo trabalho, acalmando ele, falando, cara, calma, isso, aquilo, não sei o que e tudo. E outras coisas também, que acho que não cabe expor, porque são coisas dele. Sim. Falando lá que já estava indo pro Valladolid. Algumas coisas dele, assim. Ele já nessa. Já saí que vinha. Mas você não tenta consolar, que eu não estou do lado dele.